Se uma pessoa causar divisões entre os irmãos na fé, aconselhe essa pessoa uma ou duas vezes, mas depois disso, não tenha nada mais a ver com ela, pois você sabe que uma pessoa como esta abandonou completamente o Evangelho, e os seus pecados provam que ela está errada. Tito 3, 10 e 11. Quando eu li essa passagem, eu falei, meu Deus, que passagem pesada, né? Nós estamos vendo aqui Paulo dizendo que nós, como cristãos, em certo momento devemos abandonar uma determinada pessoa. E ontem, quando eu fui falar do versículo anterior, Tito 3:9, eu falei o quanto que é importante que nós, como igreja, sermos inclusivos, nós abençoarmos vidas, nós não gerarmos divisão, nós estarmos abertos a receber qualquer pessoa, que não é nosso papel separar o joio do trigo. Mas quando eu fui estudar sobre esse versículo, hoje, do Tito 3, 10 e 11, eu fiquei pensando e fui lendo o que alguns comentaristas bíblicos dizem a respeito desse texto. E eu fui refletindo e fui vendo outras passagens. E eu percebi que existem duas formas de nós lidarmos com o pecado do outro. Quando alguém comete um pecado e esse pecado afeta apenas essa pessoa, nós não devemos intervir. Se a pessoa pedir ajuda, a gente vai lá e ajuda. Se a pessoa quiser mudar, a gente ajuda ela na mudança. Se ela quiser conselhos, a gente explica para ela que aquilo é errado e por aí vai. Mas nós não precisamos intervir quando o pecado que o outro está cometendo é contra ele mesmo. Aí, obviamente, eu estou falando de pecados morais, né? Não estou falando de questões como, por exemplo, o suicídio e tal. Que aí, quando uma pessoa se automutila, enfim, essas questões, as pessoas precisam de ajuda e elas estão doentes, normalmente, com depressão, e nós devemos intervir sim e ajudar. Eu estou falando de pecados como mentira, pecados que normalmente afetam a própria pessoa e que as consequências a própria pessoa é que vai colher. Então, quando alguém não se cuida, quando alguém não quer buscar a Deus, quando alguém não quer viver conforme a Bíblia ensina, e as pessoas são livres para viverem como elas quiserem. Se Deus não impõe às pessoas a forma como elas devem viver, quem somos nós para fazer isso? Mas existe um tipo de pecado que é aquele pecado que afeta outra pessoa diretamente. E esses pecados nós temos que intervir. E aí eu gosto de levar para o extremo para a gente entender o que eu estou dizendo. Por exemplo, se você vê uma mulher sendo estuprada, está ao seu alcance impedir o estuprador, obviamente você tem que agir. Se você está vendo uma criança sendo abusada, obviamente você tem que chegar lá e agir de alguma forma e proteger a pessoa. Então, assim, quando a gente pauta esses pecados que seriam considerados pecadões, vamos dizer assim, porque as consequências deles são graves. Ah, e abrindo um parênteses, existe sim pecadinho e pecadão, tá? Porque os pecados são analisados conforme as suas consequências. Obviamente que para a salvação, todo pecado é pecado e todo pecado ofende a Deus e normalmente ao próximo também. Mas, sim, existem pecados que as consequências são muito maiores do que outros pecados. Se você vê a lei de Deus, por exemplo, você vai ver punições proporcionais para cada tipo de pecado. Então, existe sim pecadinho e pecadão. Então, quando a gente vê essas situações acontecendo, a gente deve intervir. Por exemplo, uma coisa que é muito comum nas igrejas, quando você vê um fofoqueiro fazendo fofocas sobre alguém, você deve intervir. É interessante que eu aprendi desde cedo, e quando um fofoqueiro vem falar mal de mim, vem falar, ou melhor, mal de outra pessoa pra mim, normalmente o fofoqueiro só vem falar comigo uma vez, porque eu sempre pergunto, tá, mas você já falou com a pessoa sobre isso? E se a pessoa estiver perto, aí que o fofoqueiro se ferra mesmo, que eu chamo a pessoa na hora, e aí nós três conversamos a respeito do assunto. E normalmente quando eu chamo, o fofoqueiro começa a desmentir, não é bem assim, então não sei o que, enfim. Então o fofoqueiro comigo não se cria. Mas quando a gente vê alguém fazendo fofoca de outra pessoa,
A gente tem que falar, tá, mas você já conversou com a pessoa a respeito disso? O que você fez a respeito disso? Você só tá falando aqui mal da pessoa por trás ou você vai fazer alguma coisa para ajudar a pessoa a superar isso? Entende? Então, assim, quando a gente vê a fofoca, a gente tem que pedir. Quando a gente vê alguém gerando divisão na igreja, entre as pessoas, e quando eu falo na igreja, não penso em instituição não, tá? É porque quando eu falo igreja, eu estou pensando em seres humanos, eu não estou pensando em instituição. Mas muitas vezes eu sei que as pessoas hoje, a gente tem uma mentalidade que herdou da igreja católica e depois do protestantismo, então muitas vezes a gente associa igreja ao templo, à instituição e tal. Não estou falando da instituição, estou falando de relacionamento de pessoas. Se você vê alguém gerando divisão no relacionamento entre as pessoas, interfira. Tente gerar a paz. Se essa pessoa está gerando divisão, está gerando confusão, cara, a gente tem que interferir. A gente tem que alertar essa pessoa e falar, cara, não, tá errado. E aí o Paulo fala ali, né? Rejeita a pessoa. Rejeita no sentido de que, cara, tipo, ô, se conserta aí, cara. Não dá pra ter comunhão assim contigo, não. Peraí, você tá dividindo esse grupo aqui de amigos. Você tá dividindo aqui a nossa galera. Peraí, você tá errado. Entendeu? Então, assim, existe um grande erro das pessoas hoje em dia, e eu já discuti com algumas pessoas sobre isso, é que as pessoas acham que a tolerância deve ser total. Tolerância total não existe, gente. A gente não pode ser tolerante totalmente. Eu não posso ser tolerante com o nazismo, por exemplo. O nazismo é um absurdo. Eu não posso ser tolerante com o nazismo. Eu não posso ser tolerante com a pedofilia. Eu não posso ser tolerante com a violência contra a mulher. Inclusive, como cristão, eu não posso ser intolerante a. Não posso ser tolerante à homofobia. Alguém ser agredido simplesmente por ser homossexual. Como cristão, eu não posso ser tolerante a qualquer violência que seja feita ao outro. Entende? A tolerância, gente, nunca é total. Porque se a tolerância é total, nós vamos tolerar o mal. E a gente não pode tolerar o mal. Só que aí quando eu falo mal, eu não estou falando de pessoas. Eu estou falando de atitudes. Se você vê alguém gerando divisão, nós precisamos repreender essa pessoa e falar, cara, você precisa mudar. Você precisa mudar. E como o Paulo falou, vai lá, fala uma, duas vezes. E, cara, se você perceber que não tem jeito realmente, que a pessoa não quer mudar, aí sim, você acaba meio que excluindo a pessoa, porque, cara, você já alertou uma, duas vezes, a pessoa continua fazendo o erro e tá machucando outras pessoas, pera aí, não pode, não dá. Um exemplo que eu já vivi em célula, quando eu era líder de célula, é pessoas que tinham problemas psiquiátricos, que corriam o risco, inclusive, de se tornarem agressivas e agredir pessoas. E elas estavam querendo frequentar a célula e nós tivemos que excluir a pessoa da célula. Por quê? Porque as pessoas que estavam na célula estavam correndo o risco de serem agredidas fisicamente. Célula não é tratamento psiquiátrico. A minha igreja, graças a Deus, ela tem uma equipe de psicólogos que ajuda as pessoas também e nós encaminhamos essa pessoa para esse grupo, para que esse grupo cuidasse dele, no caso. Mas célula não é lugar para isso. Se a pessoa está oferecendo risco a outros, a gente precisa intervir, a gente precisa excluir realmente. Então, cara, só um momento que nós temos realmente liberdade e nós devemos agir contra o pecado do outro. Quando esse pecado do outro está ferindo outras pessoas, está atacando outras pessoas, está colocando outras pessoas em risco, que é o caso da divisão. Às vezes alguém desanima de ir na igreja porque toda vez que vai tem alguém que é agressivo, que trata todo mundo mal. Então, cara, se essa pessoa não sabe conviver na coletividade,
Alguém que precisa ser tratado no individual. E aí não é que a gente vai simplesmente excluir a pessoa e deixar a pessoa pra lá, não. Não é isso. Mas, cara, tira da coletividade e trata no individual. Como eu citei o caso desse caso psiquiátrico que eu passei, que eu acompanhei, eu excluí a pessoa da célula por causa da situação, fui bem sincero com a pessoa, falei dos riscos e tal, expliquei para ele que célula não é lugar de tratamento psiquiátrico e ofereci para a pessoa para ela se tratar, enfim, no psicólogo da igreja. A pessoa foi durante um tempo e depois sumiu da igreja, enfim, não sei nem onde está agora, mas a gente tentou acompanhar. Mas a pessoa também precisa querer ser acompanhada. A pessoa precisa querer mudar. Porque, gente, a gente não tem poder para mudar ninguém. O único que tem poder para mudar o outro é o Espírito Santo. O máximo que a gente pode fazer é apontar o caminho para as pessoas e auxiliá-las, se caso elas queiram caminhar por esse caminho. Então a gente precisa ter muita sabedoria, muita sabedoria. Às vezes a gente é negligente para não querer desagradar determinadas pessoas e a gente acaba ferindo um grupo inteiro. Eu acho que exclusão é caso extremo, mas eu não digo, e como essa passagem mostra, que é algo que deve ser totalmente excluído. Eu sou totalmente contra a forma como era feita antigamente em algumas igrejas. E aí, normalmente, o único pecado que causava exclusão era adultério, né? E aí, quando alguém adulterava, tal, ou então quando o jovenzinho ia lá fazer sexo antes de casamento, só os pecados sexuais eram punidos, normalmente. E aí botava a pessoa na frente da igreja para pedir desculpa para todo mundo, tal, isso aqui. Cara, isso pra mim não faz nenhum sentido. Isso pra mim não faz nenhum sentido. Entendeu? Você pega as pessoas que estão envolvidas na situação e trata só com essas pessoas. Não precisa. Cara, o ideal para tratar pecado coletivo é envolver o mínimo de pessoas necessário. Ah, o pecado afetou diretamente 3 pessoas? Pega as 3 e resolve com as 3. Entendeu? Não precisa envolver uma galera, tal. Entendeu? Esse negócio de fazer publicamente eu acho um absurdo. Para mim, isso não é assim que se trata pecado. Agora, se você tem um pecado, uma situação que alguém feriu o outro, entendeu? Reúne as 2 pessoas e vai lá e resolve entre elas, entendeu? Seja um pacificador, tenta gerar essa reconciliação, mas se a pessoa faz isso constantemente e não quer mudar, pode acontecer sim de ter casos de excluir a pessoa de um grupo. Aí a gente precisa pensar na coletividade também. Agora, uma coisa muito comum que gera divisão e muitas vezes a gente tolera nas nossas igrejas são as panelinhas. Sabe aqueles grupinhos que às vezes as pessoas não deixam outras entrar. Aqueles grupinhos que se fecham dentro de si e aí ninguém entra naquele grupo. Isso também é divisão, gente. Isso também não é saudável. Isso é doentio. Aquele grupo que fala mal de todo mundo, entendeu? Só fica fechado em si e ai de quem tentar entrar ali. Isso é doentio. Isso não é saudável. Isso é um câncer dentro do corpo. E está fazendo mal. A gente precisa combater isso. A gente precisa conversar com as pessoas. Minha igreja tem célula, então eu já vi isso acontecendo em células. Eu já vi células extremamente doentes, que as pessoas achavam que a célula delas era o reino de Deus. E a célula virou apenas um grupo social e a galera não queria multiplicar, por exemplo. Eles queriam ficar ali no grupinho deles. E aí se um visitante fosse visitar a célula. Então assim, perdeu o propósito, perdeu totalmente sentido. Não, é uma célula que não faz sentido nenhum existir. Tanto que depois de um tempo essa célula morreu. Enfim, não vou dar nome aos bois porque eu não sou fofoqueiro. Mas eu vi acontecer essas coisas. Eu tenho 40 anos de igreja, então já vi muita coisa acontecendo. Eu já vi lideranças que eram totalmente fechadas, que não aceitavam ouvir ninguém. Por outro lado, já vi grandes lideranças, e graças a Deus na minha igreja hoje a maioria dos líderes são assim, que são totalmente abertas, que ouvem os seus liderados e convivem com eles. Se você é líder, cara, cuidado para você não ser uma fonte de divisão. Ao se colocar num pedestal e achar que você é superior aos outros,
Você está gerando divisão. Entende, gente? A divisão ela é uma coisa muito sutil, muito sutil. Muitas vezes parece apenas um grupo de amigos que tem um pouquinho de afinidade. Mas a gente tem que tomar muito cuidado, como eu falei ontem, em Tito 3,9, da gente só conviver com quem é semelhante a gente. E aí nós vamos dividindo as igrejas em grupinhos de iguais. Eu já estudei um pouco sobre a história da igreja e a origem das denominações e tal. E a grande verdade, que é uma coisa muito triste, é que várias das denominações que surgiram ao longo da história surgiram por divisão. Surgiram simplesmente porque as pessoas não conseguiam viver com quem pensava teologicamente diferente delas. E aí foram fundando cada uma a sua igreja. E hoje, com o fenômeno dos desigrejados, e aí, por favor, desigrejado pode ser até mais crente quem está na igreja, tá? Porque espiritualidade não se mede por frequência ao culto. Então, a Bíblia apenas se parece para falar de desigrejado. Mas hoje tem muitas pessoas que fundam a sua própria igreja. Parece que ela é o reino de Deus. E ela não quer viver em comunhão com ninguém. Com ninguém. Essa pessoa fica totalmente isolada e acha que está vivendo o cristianismo. Gente, o pai não é meu, o pai é nosso. Aprende isso. O reino de Deus não é sobre mim, é sobre nós. O reino de Deus é a morte do eu, gente. Quando você entra no reino de Deus, o seu eu morre. Por isso que Jesus fala, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Quando a gente entra no reino de Deus, o nosso eu morre. E agora nós tornamos um como irmãos. Nós nos tornamos uma família. Nós somos irmãos. A igreja é uma família, por isso tem tanto problema, gente. Ou sua família é perfeita. Sua família não tem nenhum probleminha. Só que família é aquele local que a gente pode ser a gente. A maior parte das vezes. É um local que a gente consegue ser nós mesmos. Em que as pessoas sabem quem nós realmente somos, normalmente. Enfim, obviamente existem famílias disfuncionais em que às vezes as pessoas não se relacionam tão bem e tal, e às vezes as pessoas fingem ser uma determinada pessoa em casa, mas normalmente família é um lugar que a gente é a gente. Então, a igreja deveria ser um local que a gente simplesmente pudesse ser a gente. A igreja deveria ser um local, e aí agora eu estou falando de igreja e instituição, em que a gente pudesse viver em comunhão e quando a gente pecar, a gente não tem medo de contar o pecado para o irmão. Porque a gente sabe que o irmão não vai contar para a igreja inteira, pelo contrário, ele vai ajudar a gente a se levantar. Você é esse tipo de pessoa que quando alguém conta um pecado para você, ao invés de ficar condenando a pessoa, você ajuda a pessoa a se levantar e a lutar contra esse pecado para não cometê-lo novamente? Então, gente, vamos ajudar os outros. Vamos cuidar uns dos outros. Vamos ajudar quem está querendo lutar contra os pecados que afetam somente ele. Mas se você vê uma injustiça sendo cometida, se você vê alguém cometendo um determinado pecado que está afetando outra pessoa, intervenha. Cara, a gente precisa perder o medo de intervir, de conversar. E por favor, intervenha em amor. Não vai intervir na intenção de simplesmente excluir a pessoa. A intenção não deve ser essa. Nunca deve ser essa. A intenção deve ser sempre a restauração. A intenção deve ser sempre ajudar a pessoa a mudar de atitude. Ajudar a pessoa a não cometer mais aquilo. Existem pessoas que têm traumas, pessoas têm histórias. E elas agem de determinada forma porque ao longo da história delas elas aprenderam a ser assim. Então a gente precisa ajudá-las com o Espírito Santo a mudar. Se elas quiserem mudar. Agora, se a pessoa não quer mudar, que é o caso que Paulo mostra aqui, e essa pessoa afeta a coletividade, aí sim, não tem jeito. A gente acaba tendo que rejeitar a pessoa, porque ela não quer mudar. E ela está fazendo mal. E aí a gente acaba tendo que afastar um pouco e falar, cara, não dá. Se você continuar agindo assim, você é obrigado a te tirar daqui.
E aí a gente realmente, no caso extremo, acaba tendo que tirar. Mas lembre-se, excluir alguém é sempre o caso extremo. E a exclusão não pode ser para sempre. Em 1 Coríntios, eu não vou lembrar agora os versículos, que eu sou péssimo de referência, mas eu lembro que Paulo fala em 1 Coríntios para excluir um determinado irmão, porque ele estava pegando a mulher do pai. Tipo assim, isso aí é um caso que se tornou um grande escândalo na igreja. O cara falou, cara, não dá para fazer isso dentro da igreja. Pera aí, vamos excluir o cara e vamos tratar dele. E em 2 Coríntios, Paulo fala para os irmãos, como ele se arrependeu e mudou, traz ele de volta. Entende? A exclusão não é para sempre. A exclusão é para a gente tirar a pessoa da coletividade, para ela parar de fazer mal a todo mundo, a gente cuidar dessa pessoa para que ela possa voltar. É assim que deveria ser as prisões, né? As prisões, a lógica das prisões, porque aqui no Brasil a gente tem uma lógica punitiva na prisão. Alguém cometeu um crime, vamos punir essa pessoa, vamos maltratar ela, vamos, enfim, matar ela. Esse é o pensamento brasileiro, em geral. Obviamente, graças a Deus, existem exceções. Mas, em geral, é assim que o brasileiro pensa. Prisões, enfim, a punição a crimes. Mas em países mais civilizados, que estão mais avançados nessa questão, eles entendem que o objetivo da prisão não é a punição. O objetivo da prisão é ajudar essa pessoa a se tornar um cidadão melhor para que ele possa vir a ser reinserido na sociedade. Obviamente, dependendo do tipo de crime que ele cometeu. Existem casos hediondos, existem casos que são patologias psicológicas, que não tem jeito, e por aí vai. Mas caso haja um jeito, vamos tentar cuidar dessa pessoa para que ela volte para a sociedade restaurada. Um dos grandes problemas que nós temos no nosso país é que nós jogamos as pessoas nas prisões. As nossas prisões são lugares que são escolas do crime, essa é a verdade, onde as pessoas sofrem todo tipo de abuso e elas vão para lá e voltam pior do que entraram. A prisão não deveria ser para isso. E a igreja não deveria se comportar como uma prisão. Que a pessoa vai, aí quando ela comete um erro, o que acontece? Todo mundo pune ela, maltrata ela, trata ela muito mal e ela sai da igreja pior do que ela entrou. Rapaz, o Bruno comparou as igrejas com prisões. Muitas vezes nossas igrejas são prisões. E a prisão ruim, né? Nem a prisão de países mais civilizados. Eu tô falando de prisões ruins. Prisões brasileiras. Infelizmente, nossas igrejas muitas vezes são assim. As pessoas saem pior do que elas entraram. E a questão é, quando convivem conosco, como as pessoas saem? Elas saem seres humanos melhores? Seres humanos que se sentem amados, queridos? Ou elas se sentem seres humanos que são rejeitados, que sempre se levam pedradas pelos erros que cometem? As pessoas perto da gente, elas podem ser quem elas são realmente? Ou elas ficam o tempo todo com medo de serem julgadas? Será que nós estamos realmente prontos para receber qualquer tipo de pessoa nas nossas igrejas? Nas nossas instituições? Será que nós estamos dispostos a amar todo tipo de pessoa? E aí aceitar qualquer tipo de ser humano com qualquer tipo de pecado? Não sei, sinceramente. Agora nós deveríamos. E quem quer mudar, a gente ajuda. E quem tem pecados individuais que não está afetando a coletividade, deixa ali, cara. Deixa essa pessoa participar do ambiente da igreja. Porque ela vai estar ouvindo a palavra. Ela vai estar convivendo com os irmãos. Ela vai estar sendo amada. Eu estou falando de igrejas saudáveis, obviamente. E aí o Espírito Santo começa a agir na vida dela. E quando você vê aquele pecado individual, a própria pessoa percebe que aquilo faz mal para ela e ela vai lá e abandona. Agora, quando afetar a coletividade, interfira. Não seja negligente. Quer ver outra forma que muitas vezes a gente faz e erra? É no púlpito. E aí eu falo para quem prega. Para quem grava podcast como eu, para quem lidera a célula, enfim, ou qualquer cargo de liderança.
enfim, para qualquer pessoa que exerce ensino dentro da igreja. Muitas vezes nós estamos preocupados em agradar os lobos e nós não alimentamos as ovelhas. Nós precisamos pregar o evangelho de verdade. Cara, só quem ouve meus podcasts já percebeu, né? Eu tô nem aí o que as pessoas vão achar do que eu tô pregando. E cara, é verdade. Tipo assim, não gostei que você pregou, Bruno. Eu tenho pouquíssimos seguidores. Então, tipo assim, eu não tô nem aí pra número. Essa aqui é a verdade. Eu tô aqui pregando porque Deus mandou eu pregar e acabou. Eu não tô gostando que você prega. Então, assim, cara, vai pro quarto, pergunta pra Deus se eu tô errado. E se ele te mostrar biblicamente que eu tô errado, segue a Bíblia. Porque eu sou humano e posso errar. Agora, se o que eu tô falando é verdade, filho, talvez você precise mudar. Enfim, e muitas vezes no púlpito, a gente fica preocupado em agradar as pessoas e não prega a verdade do Evangelho. E aí, quando eu falo pregar a verdade do Evangelho, não é agredir as pessoas, não. Não é ofender as pessoas, não é personificar o pecado. Sabe? Você botar o pecado de forma pessoal para aquela pessoa. Não. Eu estou falando de apontar o pecado e mostrar o que a Bíblia diz. Eu acabei de falar para vocês que se uma célula, por exemplo, ela virou um grupo social em que ninguém é bem recebido, é uma célula doente. Eu acabei de falar para vocês que muitas vezes as igrejas evangélicas brasileiras são verdadeiras prisões, em que as pessoas entram e saem pior. Eu não estou personificando. Eu estou falando, denominação A, se você for lá naquela denominação, rapaz, tal denominação é assim. Não é isso. Mas eu acho que a gente tem que avaliar o local que a gente está congregando. E principalmente avaliar a nossa vida. Traz para você agora. Como é que as pessoas se sentem quando estão conversando com você? Elas se sentem amadas? Quando você exorta alguém, essa pessoa se sente amada? Porque, como eu já falei, cara, a gente só tem autoridade para exortar quem a gente ama. O problema é que a gente quer exortar quem não quer nem ouvir a gente. Se a pessoa tem um pecado que é individual e a gente quer se intrometer na vida dele. E a pessoa não está nem aí para Deus ou para aquele pecado. E a gente está querendo intervir. O problema é da pessoa, cara. Se é pecado individual, é o problema da pessoa. E a gente não tem nada a ver com isso. A não ser que a pessoa peça ajuda para abandonar o pecado. A não ser que a pessoa peça que a gente ensine a respeito daquele pecado. Aí sim a gente intervém. Agora eu repito mais uma vez, se o pecado é coletivo, se o pecado está gerando divisão, como no versículo anterior, se o pecado está gerando contenda, está gerando briga, confusão, é nosso papel intervir, não com a intenção de excluir as pessoas, mas de uni-las, de ajudá-las a chegar à reconciliação. Para aquele que está ferindo a coletividade, ele possa ser curado e viver de forma sadia na coletividade. Porque, gente, se a gente for excluir todo mundo que vai ferir o outro, a gente não vai ter mais instituição, a gente não vai ter mais igreja nenhuma. Porque todos nós ferimos o outro em algum momento. Mas existem formas e formas de se ferir o outro. Uma coisa é você ferir o outro sempre da mesma forma. Aí talvez você precise reavaliar se a sua atitude é correta. Outra coisa é um escorregão que a gente dá. E todo mundo está sujeito a falar alguma coisa que como não deveria. E nas redes sociais, então, como a gente normalmente manda texto, as pessoas, cada um interpreta de um jeito o texto. Às vezes faltou uma vírgula e a falta daquela vírgula gera confusão. Então, assim, às vezes o corretor, né, que é usado por Satanás, muda uma palavra e aquela palavra gera uma confusão enorme. Então, assim, isso acontece. Aí é um escorregão, aí é uma falha e tal, enfim. Agora, quem insistentemente está lutando e gerando divisão na igreja, na coletividade, em um grupo de amigos e por aí vai, aí a gente precisa reavaliar, conversar, exortar, intervir quando a pessoa estiver agindo daquela forma,
Eu, pelo menos, ajo assim, aí eu dou uma dica, pelo menos é como eu, Bruno, aí digo como Bruno age, não como a Bíblia ensina, porque eu não sei o que a Bíblia fala a respeito disso. Mas eu, Bruno, normalmente, quando eu lidero um grupo, e vejo uma situação, enfim, que alguém agiu errado publicamente, eu primeiro vou lá e exorto a pessoa no privado, converso com ela uma vez, converso com ela duas vezes. Se ela comete o erro de novo, eu vou lá, chamo no privado de novo. Na terceira vez, cara, que ela faz em público o mesmo erro, eu chamo a atenção dela em público. Por que que eu faço isso? E eu falo pra pessoa, eu sempre falo isso pra pessoa, quando eu chamo a atenção de uma coisa que a pessoa tá fazendo constantemente, algo que eu já pedi para ela parar e, enfim. E aí normalmente em um grupo que eu lidero, que eu tô organizando as coisas e tal, e a pessoa constantemente faz aquilo, normalmente eu vou lá e eu aviso no privado, mas se no privado ela não quis ouvir, eu exorto no público e eu falo para a pessoa, eu já te falei no privado que não é para você fazer isso. Então para. Infelizmente tem gente que só funciona assim. Outros, quando eu chamo no privado, converso e tal, cara, a pessoa leva super na boa, reconhece, pô, cara, realmente eu vacilei e tal, e não faz mais, entendeu? E tá tudo certo. Tem gente que às vezes só, tipo assim, quando a pessoa percebe que tá indo, só pelo meu olhar a pessoa já sabe, ih, peraí, Bruno, realmente eu tô fazendo isso aqui de novo, né? E aí a pessoa já para, isso já aconteceu algumas vezes. Eu acho legal isso, que mostra intimidade, entendeu? Eu não precisei nem chamar a atenção da pessoa, a pessoa se tocou que realmente ela estava errada naquela atitude. E eu também já fui exortado também, tá? Porque eu não sou perfeito, não. Já tive amigos meus que me chamaram a atenção, enfim. Eu já fui muito sem noção, principalmente em grupo de WhatsApp e tal, não sei o que, esse tipo de coisa, já fui muito de ficar discutindo, de ficar brigando e tal. Hoje em dia eu mal tenho paciência pra ler. Mas já houve uma época eu ficava discutindo. E aí eu lembro que já teve líderes meus que me alertaram, Bruno, para. Já teve vezes que eu estava discutindo que o líder meu mandou a seguinte mensagem: Bruno, o maduro nessa história é você, então para. Os outros são crianças. Para, você é um maduro. Age como maduro. E ele estava certo. Se eu sou mais antigo na igreja, teoricamente eu sou mais maduro. Então eu tenho que agir com maturidade. Se as crianças estão querendo discutir, sou eu que tenho que parar com a discussão. Eu não tenho que ficar alimentando ela. Entendeu? E você é aquela pessoa que fica alimentando a discussão, que não sabe parar, que só para uma discussão quando todo mundo já está ferido, e aí você acha que ganhou a discussão, mas perdeu todas as outras pessoas. Porque você feriu todo mundo com seus argumentos, mas ganhou a discussão. Cuidado com isso. Não vale a pena. Eu sei porque eu já fiz isso. Não vale a pena. Não vale a pena. Os relacionamentos são mais importantes. Mas aí relacionamentos verdadeiros, em que a gente fala de verdade para as pessoas, mas a gente fala em amor. Então, gente, vamos aprender a conviver na coletividade. Se você errar, peça perdão. Mude. Aceite ser exortado. Líder, exorte em amor, de preferência no privado. Se repetir, aí sim vai para o público, mas inicialmente no privado. A gente não precisa humilhar as pessoas. Não precisamos fazer isso. Vai lá, chama atenção no privado e tá tudo certo. Tá tudo bem. Só que se você liderado, você, enfim, irmão em Cristo, porque, cara, isso não é só coisa questão de liderança, não. Isso aqui é relacionamento entre irmãos mesmo. Entre irmãos em Cristo, tem amizades cristãs. A gente vai ferir e vai ser ferido. Eu costumo dizer, cara, que você só sabe que é amigo de alguém realmente após a primeira briga. Se após a primeira briga vocês preferiram se reconciliar do que se afastar, então é amizade verdadeira. Porque antes da briga vocês concordavam em tudo. Vocês se divertiam e tal, então assim, aí é fácil ser amigo. Difícil ser amigo quando vocês discordam. Quando um fere o outro por uma atitude impensada e tal. Aí você teve a primeira briga e vocês continuaram juntos, resolveram manter a amizade, ou até um relacionamento amoroso, aí sim, o relacionamento vai para um novo nível. O relacionamento normalmente se aprofunda depois do primeiro perdão. Agora também, se você tem que perdoar sempre a mesma coisa,
talvez esse relacionamento seja tóxico. Aí você precisa repensar ele. Se você comete sempre o mesmo erro, talvez você seja uma pessoa tóxica. E você precisa mudar suas atitudes. Então, gente, como eu tenho falado constantemente aqui nesse áudio e Tito 3, que é o capítulo que eu tenho comentado nesses podcasts, é um capítulo que eu vejo que ele nos chama muito para a maturidade cristã. Então, gente, vamos ser maduros. Vamos ser as pessoas que apagam os incêndios, os pacificadores, aqueles que buscam sempre a reconciliação e não geram divisão, aqueles que não interferem no pecado individual do outro, apenas quando o outro pede ajuda, mas a gente sempre vai lá e cuida da coletividade, tratando as pessoas no individual primeiro. E aí, se não tiver jeito, realmente a gente tenta tratar no público, e aí, se não tiver jeito, aí, cara, no casos extremos, a gente exclui as pessoas pelo bem da coletividade. Sem desistir da pessoa, sempre sem fechar completamente a porta para a pessoa, mas sempre mostrando que se ela estiver disposta a mudar, a gente está disposto a dar uma nova chance. Isso é evangelho. Gente, igreja não é céu. Não é à toa que a Bíblia fala para nós nos suportarmos uns aos outros. E vários pastores já ouvi falando isso e é uma grande verdade, né? Às vezes o teu irmão, esse daí, ele é simplesmente um instrumento de Deus para te ajudar a ser paciente. Ou então é um instrumento de Deus para te ajudar a adquirir a maturidade. Que é a melhor forma de adquirir maturidade do que tendo que lidar com pessoas imaturas. É aí que a gente revela se realmente é maduro. Quando aquela pessoa é chata, e a gente tem que ser paciente, é nessas horas que a gente tem que manifestar o fruto do Espírito. Então, gente, vamos amadurecer. Que você não seja essa pessoa que vai estar gerando divisão. Pelo contrário, que você seja sempre a pessoa que abre as portas. Isso é uma coisa que eu confesso que eu me orgulho, porque esse é um chamado que eu sempre tive. Eu sempre fui uma pessoa muito inclusiva na igreja. Eu lembro que quando eu era líder na minha antiga igreja, cara, eu sempre incentivava as pessoas a procurar os visitantes, a incluir aqueles que eram novos na igreja, ficar atento a quem estava isolado. Eu lembro que nos acampadentros, eu, não sei, eu já perdi a conta de quantas vezes eu ganhei o melhor amigo do acampadentro. Tinha umas premiações dessas loucas nos acampadentros e retiros que eu participava. Porque a verdade é que eu passava os retiros pelo meu chamado, que é um chamado pastoral de ensino. E aí, quando eu falo pastoral de ensino, eu estou falando de dom, né? Gente, eu não estou falando de instituição. Por favor, estou falando de dom. E esse meu chamado, eu sempre passava boa parte dos retiros, dos acampamentos, enfim, conversando com as pessoas. Tinha o meu gabinete ali, então assim, quando eu via alguém isolado, eu ia lá. Quando alguém estava isolado, muitas vezes as pessoas me chamavam para ir, porque às vezes tem gente que fica sem graça e tal, e aí eu entendo, cada um tem um jeito. E eu tenho essa facilidade, então as pessoas às vezes me chamavam para ir lá para falar com a pessoa. Então assim, quando tem evento na igreja até hoje, normalmente aquela pessoa que tá isolada, não tá falando com ninguém, eu vou lá e falo. Então assim, isso é algo meu, é algo que Deus me colocou no meu coração. Então por isso que essa questão da unidade, da união é algo que arde muito no meu coração. E esse versículo é sobre isso. A gente precisa promover a unidade. E a melhor forma de nós conquistarmos o mundo é através da nossa unidade, a gente amando uns aos outros. E, cara, uma das coisas mais lindas é que quando você promove a unidade, você está sendo resposta à oração de Jesus. Eu já falei aqui em outros áudios, vai ler João 17, a oração que Jesus faz. E o tempo todo a oração de Jesus é dizendo que eles sejam um, que eles sejam um, que eles sejam um, que nós sejamos um. O tempo todo em João 17 Jesus está falando de unidade. Jesus está prestes a ir na cruz. Ir para a cruz. E a grande preocupação dele é a unidade da igreja. Não seja fonte de divisão.
Cara, se você está sendo fonte de divisão, você está indo contra Jesus. Você está indo contra a oração de Jesus. Olha como isso é grave. Cara, seja a resposta da oração de Jesus. Seja a pessoa que vai incluir os outros. Seja a pessoa que o novo convertido, o não cristão e o velho também, cristão, que está lá na igreja há 40 anos, tipo eu, ele se sinta bem estar do teu lado. Seja uma pessoa agradável. Cara, Jesus, as pessoas gostavam de estar com ele. As únicas pessoas que tinham problema de estar perto de Jesus eram os religiosos. Porque Jesus era tão verdadeiro e ao mesmo tempo tão santo que ele convivia com qualquer pessoa e não tinha preocupação do pecado da pessoa afetar ele. E hoje nós cristãos, né, ficamos morrendo de medo do pecado do outro pegar na gente, né? Parece que pecado é uma coisa contagiosa. E aí, então a gente fica lá com medo. Ai meu Deus, se eu falar com o fulano eu vou me tornar que nem o fulano. Não, você pode ser uma influência na vida do fulano. Você pode simplesmente chegar lá e amar aquela pessoa e pronto. Você não precisa se tornar igual a ela para amá-la. Você pode amar quem é diferente, quem pensa diferente de você. E eu acho que o amor é muito mais lindo assim. Quando você aceita alguém que pensa completamente diferente de você, que tem uma vida completamente diferente da sua, e você diz para essa pessoa que você se importa com ela. Então, assim, a gente precisa mudar isso. A gente precisa ser pessoas mais amáveis. Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa zelar pela coletividade. Então, viu alguém gerando divisão? Chama no cantinho, alerta essa pessoa e fala, cara, tá errado. Mude isso aí, isso não é legal. Deus não se agrada disso, por causa disso, disso, disso. Na Bíblia está escrito isso, isso, isso. Você já leu o Tito 3:10? Mostra pra ela a Bíblia, cara. Se a pessoa é crente, a gente convence através da palavra. Não é pelo nosso dizer, é pela palavra. Vai lá, mostra a palavra pra pessoa. Entendeu? Mostra pra aqui, então, cara, lê esse texto aqui, o que está escrito? Então, olhando o que está escrito, a forma como você agiu está correto? Leva a pessoa à reflexão. Se a pessoa realmente tem o Espírito Santo vai começar a incomodar ela. E aí a gente vai gerando um ambiente mais saudável. E não um ambiente perfeito, gente. Para de querer esperar a perfeição da igreja. Você não é perfeito. Se você conhece uma igreja que é perfeita, não vai nela, porque você tem pecados. Eu tenho um monte de pecados. Se você conhecer uma igreja que é perfeita, me fala que eu nunca entro nela, porque senão eu vou estragar, porque eu tenho pecado. Então, assim, a igreja não é perfeita. A igreja é feita de pecadores. O corpo de Cristo é um bando de pecador reunido, que só é unido por causa dele. Então, gente, vamos nos amar, vamos cuidar um dos outros, vamos tentar ser a nossa melhor versão de Cristo. Que o outro possa encontrar Cristo em você, e não um fariseu. E aí eu termino com a mesma pergunta que eu fiz ontem. Quando as pessoas elas se encontram com você, elas se encontram com Jesus ou com um fariseu? Você é um promotor da unidade do corpo de Cristo, e aí eu não estou falando só de instituições, eu estou falando do corpo de Cristo, onde você está no trabalho. Você é alguém que gera unidade ou você é aquela pessoa que fica formando os grupinhos? Na faculdade, no colégio, na família. Você é o fofoqueiro? Que fala mal de todo mundo? Ou você é aquela pessoa que quando as pessoas começam a contar uma fofoca para você, você já corta logo e já chama as pessoas para trazer a realidade e resolver aquela situação como tem que ser resolvida, porque é adulto, gente. Adultos resolvem as situações conversando. Pessoas maduras, quando tem um problema, elas vão lá e conversam. Um dos grandes erros que a gente comete é que alguém nos fere. Aí o que a gente faz? A gente fala com todo mundo que o outro nos feriu, mas a gente não fala com a pessoa. Existem casos que a pessoa se fecha. Aí não tem jeito. Então assim, você não vai ter como conversar com a pessoa. Aí não tem jeito. Agora, se você tem a oportunidade, vai lá e conversa, cara. Resolve a situação. Não que vocês vão se reconciliar e voltar a ter um relacionamento, seja de amizade, amoroso, qualquer tipo de relacionamento. Não precisa necessariamente ir à reconciliação. O perdão não necessariamente era a reconciliação, mas a gente precisa resolver as situações. A gente precisa parar de fugir de conversas difíceis.
Um dos maiores erros e um dos maiores sinais de maturidade são quando as pessoas têm dificuldade para ter conversas difíceis. Adultos têm conversas difíceis. Pessoas maduras têm conversas difíceis. Porque pessoas maduras têm coragem de ser elas. Então elas falam a verdade. Não há relacionamento verdadeiro sem a verdade. Quando as pessoas não mostram quem são de verdade, elas estão mostrando uma imagem. Então, mesmo que as pessoas as amem, elas não as amam. Elas amam a imagem que a pessoa projeta. E a pior coisa que pode acontecer com um ser humano é alguém amá-lo pela imagem que ele é, que ele demonstra, e não por quem ele é. Porque, gente, o amor verdadeiro é baseado em quem é. O amor verdadeiro, como eu sempre falo, é sempre apesar de. Mas Deus prova o seu amor para conosco, que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ou seja, apesar de nós sermos pecadores, Cristo escolheu nos amar. Então, apesar de fulano ter tal pecado, ter tal erro, ter tal defeito, eu escolho amar o fulano. Apesar do fulano pensar diferente de mim, que é uma coisa que hoje as pessoas não toleram, apesar do fulano pensar diferente de mim, eu escolho amar o fulano. Apesar do fulano nem gostar de mim, eu escolho amar o fulano, mesmo que ele seja meu inimigo. E esse amar tem a ver mais com atitude do que com sentimento. Porque sentimento muitas vezes a gente não controla, mas a atitude sim. Então, gente, vamos amar. Vamos ser pessoas pacificadoras. Vamos zelar pela unidade. Em tudo. Não só pela unidade do corpo de Cristo, mas a unidade em todos os lugares que nós estivermos. Seja uma pessoa que saiba trabalhar em equipe, no trabalho, na faculdade, no colégio, enfim. Na família, em todos os lugares. Vamos gerar unidade. Foi para isso que Jesus nos chamou. E foi isso que Jesus orou. Muitas vezes nós reclamamos, né, que Deus não ouve as nossas orações, ou pelo menos não atende como a gente gostaria. Mas a pergunta é, você tem sido a resposta de oração de Jesus para gerar unidade no corpo dele? Enfim, vai agora para o quarto e bate um papo com ele a respeito disso. Pergunta para ele quem você tem excluído, que atitudes erradas você tem cometido, que você precisa mudar, com quem você precisa se reconciliar, quem você precisa pedir perdão. Vai lá para o quarto agora e pergunta para Jesus. Jesus, eu tenho gerado unidade? Eu tenho contribuído para a unidade da igreja ou eu tenho gerado divisão? O que o Senhor quer que eu faça? O que o Senhor quer que eu mude? Como eu posso ser melhor? Então, vai ter seu momento com Deus agora. Como eu sempre falo, podcast é muito bom, pregação é ótimo, mas não existe nada melhor do que ouvir a voz de Deus. Então, vai lá pro quarto conversar com Ele. Que Deus continue te abençoando. Fica na paz.